Se acompanhas o mundo dos investimentos, provavelmente houve um tema que dominou grande parte das notícias financeiras durante as últimas semanas. Depois de muitos anos de expectativa, rumores e até de avaliações privadas que batiam sucessivos recordes, a SpaceX entrou finalmente em bolsa no dia 12 de junho. E este foi um dos acontecimentos mais aguardados dos mercados financeiros nos últimos anos. Durante muito tempo, a SpaceX era considerada uma das maiores empresas privadas do mundo e muitos investidores perguntavam-se quando é que seria possível investir diretamente nessa empresa através da bolsa. Agora, essa possibilidade existe e naturalmente isso gerou um enorme interesse por parte dos investidores, dos meios de comunicação, social, obviamente, e também dos analistas. Mas eu hoje não quero aqui fazer um vídeo sobre algo que se alguém der consideram excelentes analistas. O objetivo aqui deste vídeo é muito diferente, eu quero simplesmente aproveitar a SpaceX como um verdadeiro caso de estudo para mostrar como é que se analisa uma empresa desta dimensão e vamos também perceber o que é que mudou depois da entrada em bolsa, o que é que aconteceu à cotação desde o IPO, porque é que os grandes IPOs, que são então entradas em bolsa, costumam ser tão voláteis, quais são os fundamentos desta empresa, quais são as suas principais vantagens competitivas e quais são os riscos que enfrenta, acima de tudo, como é que qualquer investidor pode desenvolver um processo de análise mais sólido antes de olhar para uma empresa cotada. Este vídeo também conta com o apoio da corretora XTB. Eu tenho uma parceria comercial com a XTB e essa relação deve ser considerada no contexto deste conteúdo, ok? Alguns dos instrumentos que vamos falar aqui, financeiros, podem fazer parte direta ou indiretamente do meu acompanhamento pessoal, nomeadamente dos mercados, e ainda assim este vídeo vai ter uma finalidade exclusivamente educativa e informativa e não constitui aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, seja direta ou indireta. Todos os investimentos envolvem risco e o valor dos instrumentos financeiros pode também subir ou descer ao longo do tempo. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Mais. Antes de analisarmos aqui a SpaceX, acho que é importante perceber porque é que este IPO despertou tanta atenção, esta entrada em bolsa. Portanto, não estamos a falar aqui apenas de mais uma empresa tecnológica, estamos a falar de uma empresa que durante mais de 20 anos alterou profundamente a indústria espacial. Ora, quando o famoso Elon Musk fundou a SpaceX em 2002, poucos acreditavam que esta empresa privada conseguia competir no setor que até então era praticamente dominado pelos governos e também pelas grandes empresas aeroespaciais tradicionais. A exploração espacial era vista como uma atividade extremamente cara, altamente especializada e quase inacessível para novos concorrentes. Então, ao longo dos anos, a SpaceX foi contrariando essa ideia. Ela desenvolveu tecnologia própria, reduziu significativamente os custos de lançamento através da reutilização de foguetões que iam e vinham e tornou-se uma das empresas mais relevantes do setor espacial. Hoje realiza lançamentos para entidades comerciais, para a NASA, obviamente, para entidades governamentais aqui norte-americanas e para vários operadores também de satélites em todo o mundo. Por isso, quando finalmente chegou ao mercado bolsista, o interesse era enorme. Ora, vocês vão ver aqui também a cotação da ação da SpaceX na Xstation, eu vou-vos mostrar agora já de seguida, e vamos também ver aqui um pouco aquilo que aconteceu no passado dia 12 de junho, quando a empresa entrou em bolsa. Já estamos aqui então no meu computador, como podem ver estou aqui no site da corretora XTB, onde vocês têm muitas formas de poder então investir nos mercados e tem também aqui algumas funcionalidades muito interessantes que devem sempre ver e perceber as condições para poderem usufruir da melhor forma e colocar o vosso dinheiro, obviamente, a render. Portanto, vai ficar aqui também o link na descrição deste vídeo. De qualquer das formas, tem aqui também a informação relativamente à SpaceX, que entrou então no passado dia 12 de junho, e aquilo que eu quero dizer é que, na altura, ela foi colocada com um preço de oferta pública nos $135 por ação e logo nas primeiras horas de negociação verificou-se aqui uma procura muito superior a essa oferta que estava disponível, a cotação abriu acima desse valor, inclusive. Nos dias seguintes, o entusiasmo dos investidores levou a ação a atingir máximos superiores a $220 por ação, ok? O que é que aconteceu agora? Ela neste momento está com os $152 à data grave, dia 7, e mais tarde, a verdade é essa,
Como acontece frequentemente com os grandes IPOs, iniciou-se um período de maior volatilidade, vamos dizer assim, e de realização de lucros, ok? Atualmente a cotação está, como eu disse, perto dos $152 por ação, continuando acima até do preço do IPO, mas significativamente abaixo dos máximos que foram registrados logo após aqui a estreia. E este comportamento leva muitas pessoas a fazer sempre a mesma pergunta. Será que isto significa que a empresa está melhor ou pior do que estava no dia em que entrou em bolsa? A resposta é muito simples. Não necessariamente, ok? Na realidade, aquilo que estamos a observar é um fenómeno muito comum chamado descoberta de preço. Ora, enquanto uma empresa é privada, o seu valor resulta normalmente de negociações entre um número relativamente reduzido aqui de investidores. Quando essa empresa entra em bolsa, passa subitamente a ser avaliada diariamente por milhões de investidores espalhados por todo o mundo. E cada um desses investidores tem expectativas diferentes, análises diferentes, objetivos diferentes e horizontes até temporais diferentes. E é precisamente dentro desse equilíbrio dos compradores e vendedores que nasce o preço do mercado. Por isso, as primeiras semanas após uma entrada em bolsa, um IPO, costumam ser marcadas por grande volatilidade. Não significa automaticamente que a empresa tenha melhorado ou até piorado. Significa apenas que o mercado está a tentar descobrir qual é o preço que está disposto a pagar por aquele negócio naquele momento. Aliás, basta olhar para alguns dos maiores IPOs das últimas décadas para perceber que não existe um padrão único. Na altura, quando a Meta, ainda se chamava Facebook, entrou em 2012, a expectativa era enorme. A verdade é essa. No entanto, poucos meses depois, a cotação tinha caído significativamente abaixo do preço do IPO e muitos analistas chegaram até mesmo a questionar se aquela entrada em bolsa não tinha sido um fracasso. Anos mais tarde, a empresa tornou-se uma das maiores empresas cotadas do mundo. Outro exemplo interessante foi da Airbnb. A empresa entrou em bolsa num período em que o mercado tinha uma enorme confiança no potencial do setor tecnológico. A cotação valorizou fortemente logo no primeiro dia, mas posteriormente atravessou vários períodos de correção e recuperação, acompanhando também as mudanças do contexto económico mundial. Podemos também, por exemplo, olhar para a Coinbase, cuja entrada em bolsa também coincidiu com um dos períodos de maior entusiasmo no mercado das criptomoedas. E quando esse ciclo acabou, ou terminou, a empresa acabou por uma fase muito mais desafiante, refletindo também a alteração dos sentimentos dos investidores em relação ao setor. Depois temos também alguns casos, como o caso da Rivian, que entrou em bolsa com uma valorização extremamente elevada na altura, chegando mesmo a ultrapassar temporariamente alguns fabricantes de automóveis. Históricos, na altura estamos a falar em termos de capitalização bolsista. Mais tarde, o mercado começou a reavaliar as expectativas e a cotação sofreu uma correção muito significativa. Quando digo correção, é queda. Mas também empresas como a Snowflake, a ARM ou até a Reddit passaram por fases semelhantes. Houve um entusiasmo inicial na altura, logo forte, cobertura mediática, elevada volatilidade e depois um processo gradual de adaptação ali às expectativas reais do mercado. E porquê que eu estou a falar de todas estas empresas em si? Porque na realidade um dos maiores erros que um investidor pode cometer, é verdade, é acreditar que o comportamento das primeiras semanas após um IPO determina aqui a qualidade da empresa. Na realidade, o IPO apenas representa o início da vida pública da empresa enquanto sociedade cotada. E é precisamente a partir desse momento que começam a surgir as novas análises, novas projeções financeiras, maior cobertura por parte dos analistas, novos investidores institucionais e uma enorme quantidade de informação pública que anteriormente até não existia. E é também aqui nesta fase que muitos investidores começam finalmente a estudar a empresa com maior profundidade. E é exatamente isso que vamos fazer ao longo deste vídeo. Em vez de olharmos aqui apenas para o gráfico da cotação e tentar perceber aqui porque é que esta empresa conseguiu tornar-se, na altura, uma das organizações privadas mais valiosas do mundo, quais é que são os seus motores de crescimento, quais é que são os riscos que enfrentam, porque é que tantos analistas continuam a acompanhar atentamente a evolução do seu negócio. Ora, porque é que uma das maiores lições que qualquer investidor pode aprender é que o preço de uma ação muda todos os dias, mas o verdadeiro valor de uma empresa vai se construindo ao longo de muitos anos. Okay? E é precisamente por isso que antes de olharmos para um gráfico, e vocês olham, por exemplo, para o gráfico na XTB, vocês têm que perceber aqui que faz sentido olhar primeiro para o negócio. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando analiso uma empresa é esquecer completamente a cotação. Isto pode parecer um bocadinho estranho, porque normalmente quando uma empresa entra em bolsa, toda a gente olha imediatamente para o gráfico, para o preço da ação, e até mesmo para as notícias sobre quanto é que subiu, quanto é que desceu, mas na realidade o gráfico não nos diz praticamente nada sobre a qualidade do negócio. O gráfico apenas nos mostra aquilo que os compradores e vendedores estiveram dispostos a pagar naquele momento. E se quisermos perceber verdadeiramente uma empresa, temos que começar muito antes da bolsa. Temos que perceber qual é o problema que esta empresa resolveu, porque é que existe,
como é que ganha dinheiro e porque é que conseguiu crescer tanto em relativamente pouco tempo. E quando fazemos este exercício com a SpaceX, percebemos rapidamente que estamos a falar de um caso muito diferente da maioria das empresas que entraram em bolsa. Então, a SpaceX nasceu em 2002 pelas mãos de Elon Musk, numa altura em que ele já tinha vendido a PayPal ao eBay e tinha capital suficiente para investir em novos projetos. Enquanto muitas pessoas esperavam que ele criasse mais uma empresa tecnológica ligada à internet, decidiu então, vamos dizer desta forma, entrar provavelmente nos negócios mais difíceis do mundo, a indústria espacial. Na altura, quase toda a gente considerou a ideia completamente irrealista, a exploração espacial era dominada pelos governos, pelas empresas com décadas de experiência, por contratos públicos extremamente complexos, a verdade também é essa, mas além disso, lançar o foguetão era incrivelmente caro e sempre que o foguetão era utilizado acabava destruído ou abandonado, o que significa que cada missão implicava construir praticamente tudo novo. Era um modelo extremamente dispendioso e que pouco tinha mudado durante décadas. E foi precisamente aqui que surgiu uma grande ideia da SpaceX. Em vez de aceitar que o foguetão fosse utilizado apenas uma vez, a empresa decidiu apostar na reutilização. Hoje pode parecer algo relativamente normal, porque estamos habituados a ver os vídeos dos Falcon 9 a entrarem em terra e a aterrarem na vertical, mas há pouco mais de uma década isto era impossível, praticamente, ou esta possibilidade era praticamente vista como impossível. No entanto, esta inovação alterou completamente a economia no setor espacial. Se o foguetão pode ser reutilizado várias vezes, o custo médio de cada lançamento também diminui significativamente. E isso permite oferecer preços mais competitivos aos clientes, aumentar a frequência das missões, e esta vantagem tecnológica acabou por transformar a SpaceX numa referência mundial e tornou um dos primeiros aspectos até que qualquer analista identifica quando estuda a empresa. Mas existe um erro aqui muito comum quando se fala da SpaceX. Muitas pessoas continuam a pensar que estamos a falar apenas perante uma empresa de foguetões, mas na realidade essa visão já está completamente desatualizada. Hoje em dia é muito mais do que uma empresa de lançamentos espaciais. Podemos ver praticamente que é um grupo já tecnológico com várias áreas de negócio, várias fontes de receita e projetos completamente até diferentes entre si. E isso é importante porque uma empresa que depende de uma única fonte de rendimento está normalmente mais exposta ao risco do que uma empresa que consegue gerar receitas através de diferentes atividades. O primeiro grande negócio continua a ser, naturalmente, o lançamento dos satélites e das missões espaciais, né? Estamos a falar aqui dos foguetões Falcon 9 e Falcon Heavy. A empresa realiza aqui missões para operadores privados, empresas de telecomunicações, universidades, governos e também a NASA. A cadência de lançamentos aqui aumentou muito ao longo dos últimos anos e hoje a SpaceX realiza um número de missões que há poucos anos parecia até impossível e esta capacidade operacional permitiu-lhe conquistar uma posição muito forte no mercado onde anteriormente existiam muito menos concorrentes capazes de oferecer este tipo de serviço. Mas existe aqui uma segunda área para muitos analistas que até pode ser ainda mais interessante do ponto de vista económico. Estou a falar da Starlink. E é aqui que eu acho que vale a pena parar alguns minutos porque é aqui provavelmente a divisão da empresa que mais transformou a forma como muitos investidores olham aqui para a SpaceX. Portanto, quando ouvimos a falar de Starlink, pensamos normalmente em internet por satélite, e está correto, com certeza, mas é apenas uma pequena parte da história. Na prática, a Starlink representa uma rede composta por milhares de satélites que são colocados em órbita, ou foram colocados em órbita baixa, que permitem fornecer acesso à internet em zonas onde tradicionalmente existia pouca ou nenhuma cobertura. Isto significa que comunidades isoladas, navios, aviões, zonas rurais, empresas, organismos públicos e até equipas de emergência conseguem aceder à internet através desta infraestrutura. Ao contrário dos lançamentos espaciais que acontecem de forma pontual, mediante contratos específicos, a Starlink funciona através do modelo de subscrição. Ou seja, existe uma receita recorrente proveniente dos clientes que utilizam diariamente o serviço e para muitos analistas esta diferença é extremamente relevante porque receitas recorrentes tendem a tornar os negócios mais previsíveis do ponto de vista financeiro. Outro aspecto também interessante aqui da Starlink é que ela já não está limitada ao mercado residencial. Nos últimos anos começou também a expandir-se para áreas como a aviação comercial, transporte marítimo, empresas de energia, operações mineiras, defesa, comunicações de emergência e diversas aplicações empresariais. Ou seja, à medida que a rede cresce, também aumenta o número potencial de clientes e de aplicações comerciais. E, naturalmente, isso não significa que o crescimento esteja garantido no futuro, porque continua a existir concorrência, desafios tecnológicos e até questões regulatórias. Mas ajuda a perceber porque é que esta divisão recebe tanta atenção sempre que se fala da SpaceX. Outro elemento que eu considero muito interessante quando analiso esta empresa é o grau de integração vertical. Ora, muitas empresas compram componentes de diferentes empresas e centenas de fornecedores até diferentes. A SpaceX, pelo contrário, optou por fabricar internamente uma grande parte, ou pelo menos uma parte significativa, dos seus componentes utilizados nos seus sistemas. Motores, estruturas, software, sistemas eletrónicos e vários equipamentos estão a ser desenvolvidos pela própria empresa. E esta estratégia aqui permite reduzir dependências externas, acelerar processos de desenvolvimento e controlar melhor custos de produção.
Naturalmente também existe aqui há investimentos muito superiores em termos de investigação e desenvolvimento, mas ao mesmo tempo cria barreiras de entrada bastante difíceis aqui de se ultrapassar para os novos concorrentes. E é precisamente aqui que começamos a entrar naquilo que muitos investidores chamam de moat, ou seja, a vantagem competitiva sustentável de uma empresa. Quando analisamos um negócio, devemos perguntar sempre o que é que impede outras empresas de fazer exatamente o mesmo. No caso da SpaceX, não existe apenas uma resposta, existe uma tecnologia própria, existe uma experiência acumulada ao longo de centenas de lançamentos, existe capacidade de produção, existe propriedade intelectual, existe uma forte reputação junto de clientes institucionais e também existe aqui um conhecimento operacional extremamente difícil de replicar. Nenhuma destas vantagens garante por si só o sucesso futuro, mas todas ajudam aqui a explicar porque é que uma empresa conseguiu conquistar uma posição tão relevante num setor historicamente muito difícil de entrar. E até aqui praticamente não falamos da bolsa, nem da cotação, nem do IPO, e isto aqui também foi intencional, obviamente, porque antes de perceber quanto é que vale uma empresa, faz sentido perceber primeiro como é que esta empresa faz, como é que gera receitas, quais são as características que a empresa vai diferenciar dos restantes participantes no mercado. E só depois dessa análise é que normalmente eu começo a olhar para os números, para o crescimento, para os resultados financeiros, para a rentabilidade e para os restantes indicadores fundamentais. E é precisamente isto que vamos fazer na próxima parte, onde vamos falar aqui então da Starship, um dos contratos com a NASA, com o Departamento de Defesa aqui norte-americano, da liderança de Elon Musk, dos principais riscos da empresa e dos fatores que qualquer investidor deve conhecer antes de estudar uma empresa desta dimensão. Ora, depois de percebermos como é que funciona o negócio da SpaceX, a pergunta seguinte é aquela que qualquer analista faz quando começa a estudar uma empresa desta dimensão. Será que esta empresa consegue continuar a crescer ao longo dos próximos anos? É aqui que é importante perceber que ninguém consegue responder esta pergunta com certeza. O que podemos é, obviamente, analisar os fatores que podem influenciar este crescimento, tanto do lado das oportunidades como do lado dos riscos. E é precisamente isso que depois diferencia uma análise fundamental de uma tentativa de prever o mercado, ok? Uma análise fundamental procura compreender o negócio, não procura adivinhar o preço da ação amanhã. Ora, uma das áreas que continua a despertar maior interesse aqui é a Starship. Este é provavelmente o projeto mais ambicioso alguma vez desenvolvido pela empresa. O objetivo aqui passa por criar um sistema totalmente reutilizável com capacidade para transportar aqui cargas muito superiores às atuais e reduzir ainda mais o custo por lançamento. Caso estes objetivos sejam alcançados, o impacto pode ser muito além da exploração espacial, poderá alterar profundamente a economia dos satélites, das missões científicas, das viagens espaciais, comerciais e até mesmo dos projetos de exploração lunar e marciana lá para Marte. Mas é importante olhar para este projeto de uma forma equilibrada. O investimento aqui do desenvolvimento da Starship continua a ser muito elevado, testes frequentes e um processo até tecnológico extremamente complexo ao longo dos últimos anos estamos a assistir. E são feitos testes bem-sucedidos, como testes também que não correram conforme esperado. Isto faz parte do desenvolvimento deste tipo de tecnologia e vai mostrar então que a inovação também implica incerteza. Quando uma empresa aposta em projetos desta dimensão, existe sempre o risco de atrasos, o aumento de custos, alterações de calendário. É importante perceber isto. Outro aspecto também relevante aqui na análise da SpaceX tem a ver com os contratos institucionais, como eu disse. A empresa trabalha há vários anos com a NASA, participa em programas espaciais norte-americanos, desenvolve missões para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, presta serviço a vários organismos públicos e privados. Isto significa que as receitas da empresa não dependem, como eu disse, de um único tipo de cliente. Mas existe então aqui uma diversificação entre contratos governamentais, clientes comerciais, operadores de satélite, serviços prestados, isto tudo através da Starlink. E isto, como eu disse, para muitos analistas, esta diversificação é um elemento importante porque reduz a tal dependência num segmento de negócio. No entanto, também existem aqui riscos, não é? Alterações de políticas públicas, mudanças orçamentais ou até alterações na concorrência podem influenciar a evolução destes contratos ao longo do tempo. E claro, quando falamos de SpaceX é praticamente impossível não falar de Elon Musk. Independentemente da opinião que cada pessoa tenha sobre o empresário, é evidente que a sua liderança faz parte da identidade da empresa. Ao longo da sua carreira demonstrou capacidade para desenvolver negócios inovadores em diferentes setores, desde pagamentos digitais, à mobilidade elétrica, à inteligência artificial, energia, exploração espacial, e ao mesmo tempo a sua forte presença mediática faz com que as notícias relacionadas com ele tenham impacto no sentimento dos mercados. E para um analista que faz análise fundamental, isto não significa assumir que esse impacto vai ser positivo ou negativo. Significa apenas reconhecer que a liderança também faz parte da análise qualitativa de qualquer empresa. Outro conceito também importante é aquele tal MOAT que eu disse, ou vantagem competitiva, e sempre que eu estudo uma empresa gosto sempre de fazer uma pergunta aqui que é:
O que é que impede então o concorrente de fazer exatamente o mesmo? Como eu disse, no caso da SpaceX encontramos vários fatores: experiência acumulada em centenas de lançamentos e a reutilização dos foguetões. Tem também o desenvolvimento interno, tecnologia, integração vertical da produção, a dimensão da rede da Starlink, a capacidade de inovação e a relação construída ao longo dos anos com clientes institucionais. Normalmente são elementos que frequentemente aparecem nas análises realizadas por especialistas no setor. Isto não significa que estas vantagens sejam permanentes ou impossíveis de replicar, mas ajudam a explicar porque é que a empresa conseguiu a posição onde se encontra atualmente. Existe ainda outro ponto que considero muito importante explicar, sobretudo para quem está a começar a investir. Muitas pessoas confundem uma excelente empresa com um excelente investimento. Estes dois conceitos não são exatamente iguais. Uma empresa pode ter um negócio extraordinário, uma gestão competente, tecnologia inovadora e um enorme potencial de crescimento. No entanto, o preço que o mercado está disposto a pagar por essa empresa também faz parte da análise. E é precisamente por isso que muitos investidores profissionais passam muito tempo a estudar demonstrações financeiras, crescimento das receitas, margens operacionais, geração de caixa, dívida, investimento necessário para continuar a crescer e muitos outros indicadores. O objetivo não é encontrar aqui as certezas, porque elas não existem nos mercados financeiros. O objetivo é construir uma análise o mais completa possível antes de tomar qualquer decisão. E é precisamente para esse processo de estudo que utilizo plataformas como a XTB. Através aqui da plataforma consigo consultar empresas cotadas, consultar informação financeira, resultados trimestrais, notícias do mercado, os gráficos, indicadores fundamentais e a documentação pública que me ajuda a estudar melhor as empresas em si antes de formar qualquer opinião. Se quiserem também conhecer a plataforma, vão ter o link na descrição aqui deste vídeo e podem também utilizar o meu código, que é todo junto, Renda Maior, no momento do registro para aceder às campanhas promocionais que a XTB tenha disponíveis também durante este período. Quero também reforçar de uma forma muito clara que este vídeo foi produzido no âmbito de uma parceria comercial com a XTB e essa relação comercial deve ser considerada na visualização deste conteúdo. Alguns dos instrumentos financeiros referidos podem fazer parte, direta ou indiretamente, do meu acompanhamento pessoal dos mercados. No entanto, este vídeo tem uma finalidade exclusivamente educativa e informativa e não constitui aconselhamento financeiro nem qualquer recomendação de investimento direta ou indireta. O facto de uma empresa ser utilizada como caso de estudo não significa que seja adequada para qualquer investidor, nem representa qualquer indicação sobre decisões de compra, venda ou manutenção de instrumentos financeiros. Todos os investimentos envolvem risco e cada pessoa deve avaliar cuidadosamente se determinado investimento é adequado ao seu perfil financeiro, aos seus objetivos e à sua tolerância ao risco. Espero que este vídeo tenha também sido útil, não apenas para compreender melhor a SpaceX, mas também, sobretudo, para perceber como é que pode ser feita uma análise mais, vamos dizer, fundamental de uma empresa desta dimensão. Porque no final do dia, aquilo que distingue o investidor a longo prazo não é conseguir adivinhar qual é a próxima ação a subir, é desenvolver um método de análise sólido, consistente e suficientemente disciplinado para conseguir tomar decisões mais informadas ao longo dos anos. Se gostaste deste conteúdo, vou pedir então, por favor, que deixem ficar o vosso gosto, subscrevam também aqui o canal Renda Maior, ativar as notificações, porque eu vou também continuar a trazer conteúdos educativos, objetivos e fundamentados sobre mercados financeiros, empresas, ETFs, ações e literacia financeira, obviamente. Quanto a mim, já sabem, vejo-vos no próximo vídeo.